Olá, amados irmãos e amigos em Cristo. Neste momento estarei trazendo uma mensagem da Palavra de Deus para a sua vida, para o seu coração. Portanto, fique até o final desse vídeo, que estaremos aprendendo muito sobre esse texto que estaremos refletindo. Hoje estaremos falando sobre estar perdido. Fique até o final e você vai compreender realmente que são situações que nós vivemos muito em nossa vida. Vamos estar meditando o livro de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11 ao 14. Mas antes, faça a inscrição aí neste canal, caso você não seja inscrito. Ative o sino para que você acompanhe todas as novidades postadas e também não esqueça de deixar aí o seu like para que o YouTube entregue para mais pessoas. Vamos para a palavra? Lucas, capítulo 11, capítulo 15, versículo de 11 a 14, que diz assim: Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Versículo 14. Depois de ter assumido ou consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Queridos, que texto assim maravilhosos. Na verdade, esse texto da parábola do filho pródigo são de 32 versículos, vai a partir do versículo 11 até o versículo 32. Mas nesses versículos em que eu li, já dá para fazer uma explanação acerca desse texto. Vou falar sobre todo o contexto para que você possa entender e fazer uma análise em relação à sua vida. O tema para esse texto de hoje é estar perdido. Estou perdido. Talvez você vai entender o que eu vou falar agora, porque eu já me senti assim. Talvez você já tenha se sentido assim, ou talvez se não tenha se sentido, poderá passar por alguns momentos em que você vai se sentir perdido. O que é estar perdido em alguma situação? Se sentir perdido em alguma situação é se sentir inseguro, é se sentir desorientado acerca daquilo que você irá fazer. Então você não tem segurança. Você sabe que precisa fazer, mas não tem certeza que o que você vai fazer é certo ou se vai dar certo. Então você se sente perdido em meio a essa situação. Nesse texto em que lemos, nós vamos falar realmente de um dos filhos de um pai que era muito rico. Ele tinha 2 filhos. E até que um dia o filho mais moço se sentiu angustiado, se sentiu talvez já cansado de estar na casa do pai, de estar trabalhando para o pai. Só que talvez você pode imaginar assim, mas Paulo, talvez ele sofria muito, talvez ele vivia uma vida de escravo, trabalhava muito, talvez não tinha como viver sua vida da maneira como ele gostaria de viver. Eu vou te responder. Ele tinha um pai que era muito amoroso, um pai que lhe dava tudo, um pai realmente que não deixava faltar nada. Primeiro, não deixava faltar amor, carinho, alimento, tinha do bom e do melhor, roupas das melhores, e ele realmente tinha a possibilidade de viver uma vida maravilhosa que muitos filhos talvez gostariam de viver. Tal qual o filho mais velho que estava com eles tinha essa certeza de que vivia também uma vida tranquila, tendo tudo. Só que o filho mais moço resolveu viver uma vida dissoluta, uma vida sem regras, uma vida do jeito que ele gostaria de viver, sem que ninguém ficasse cobrando dele, pegando no seu pé. Só que a liberdade muitas vezes tem um preço, e o preço muitas vezes custa muito caro. E custou caro para esse jovem. O pai realmente, por alguns dias, com certeza ele deve ter insistido: pai, tudo bem então, vou dar a parte que é seu, porque quando alguém pede herança para um pai ainda vivo, é como se ele estivesse dizendo: pai, eu quero que o senhor morra. Porque a herança que os filhos recebem de um pai é quando ele já passou dessa vida para outra. Mas o pai dele estava vivo ainda. Mas ele fez questão de dar tudo que lhe pertencia e deu também para o outro, mais velho que estava lá.
Só que o filho mais novo juntou tudo, saiu de sua casa, de sua família, do conforto, dos seus amigos, os que estavam com eles ali, que trabalhavam juntos, e também eram tratados muito bem. É bom que se fale isso, que os escravos daquela fazenda eram tratados muito bem. A gente vai ver mais tarde nessa parábola o porquê disso. E ele partiu e foi para uma terra muito distante, muito longe. Significa dizer que ele não queria que o seu pai nem tivesse notícia da sua vida. Queria viver realmente em liberdade total. Só que isso acontece com muita gente, com muitos jovens. As pessoas querem viver da maneira como eles querem, gastar tudo, esbanjando o dinheiro, vivendo na bebida, nas drogas, nas prostituições. Era isso que ele tinha tudo. Todos os melhores amigos, as mulheres melhores estavam com ele, porque ele tinha muito dinheiro. Porque as pessoas às vezes não aproximam de você porque você é uma pessoa humilde, uma pessoa, né? Principalmente uma pessoa pobre. Talvez ela tenha um bom caráter, tenha uma boa dicção, conversa bem, fala bem, sabe fazer amizade, mas as pessoas não querem isso. As pessoas querem conviver com quem tem dinheiro, porque é algo que vai lhe dar prazer ou vai lhe ajudar na sua necessidade ou algo assim. Era isso que aconteceu com aquele jovem, e é isso que acontece com você, ou talvez já está acontecendo ou já aconteceu. Talvez você está entendendo o que eu estou falando. E aquele jovem tinha tudo. Só que chegou uma época em que ele estava naquele lugar, como ele estava gastando e não estava investindo, o que acontece? Tudo que você gasta demais e não guarda ou não investe, uma hora acaba. E aconteceu. Diz a palavra que veio realmente naquela cidade, naquele país onde ele estava, uma crise. E ele já estava vivendo uma crise, só que não uma crise material, ele estava vivendo uma crise existencial, porque ele estava com muitas dúvidas acerca dentro dele. Não sabia o que fazer, por isso ele quis viver dissolutamente, de forma sem regras. E toda a nossa vida tem que ter regras. Nós temos regras para tudo. Nós temos regras na nossa casa, na nossa escola, no nosso trabalho. Até nas ruas tem regras. Você não pode sair chutando tudo por aí, fazendo o que você quer por aí, quebrando tudo por aí. E esse jovem queria viver dessa forma e estava vivendo. Só que chegou um momento em que tudo acabou. Sua grana, seus carrões, tudo acabou e ele realmente estava vivendo agora na miséria. Onde estavam seus amigos que estavam com ele, regozijando, se alegrando, bebendo, divertindo? Não estava mais com ele. Agora ele estava vivendo só. Procurou trabalho em vários lugares e não encontrou trabalho. Pelo menos um trabalho que fosse digno da sua confiança. Ele realmente encontrou pelo menos um trabalhinho em chiqueiro de porcos. Para os judeus isso era terrível, se conviver no meio de porcos. E ali diz a palavra que ele sentiu vontade de comer aquelas bolotas, as comidas dos porcos. Foi quando, na verdade, ele caiu em si. E é importante, às vezes, você estar errando em um caminho, estar errado na sua vida e cair em si. O que é cair em si? É parar, pensar e refletir. O que eu estou fazendo não está certo. O que eu estou fazendo está errado. Eu estava vivendo uma vida tão maravilhosa, tão feliz, e agora estou aqui nessa situação. Estava tão bem na casa do meu pai, e o pai dele realmente estava lá, pensativo. Como ele está vivendo meu filho, porque o pai o amava. Como ele está vivendo nessa hora, sempre na expectativa de que ele pudesse voltar. Porque o pai na parábola representa o próprio Deus que me ama e que te ama de todas as formas, mesmo que nós estamos errados, errantes e pecadores, mas Deus sempre nos quer de volta, mas nos quer de volta com um coração quebrantado e contrito, um coração arrependido. E esse filho pensou, eu preciso voltar. Nem que meu pai não receba como filho, mas eu quero estar pelo menos como um dos empregados do meu pai. Isso demonstra que os empregados deles viviam de maneira tranquila, feliz, tinha tudo porque o pai era bom, porque representa Deus. Deus faz com que o sol nasça para justos e injustos, Deus é bom para todas as pessoas. Mas não é necessário só a bondade de Deus, Deus quer que você volte para Ele, que você abra o seu coração e diga, olha, eu estou errado, estou perdido e eu preciso voltar para Deus. Aquele jovem fez isso, todo fedorento, sujo, suas roupas já estavam todas esfarrapadas, rasgadas. Mas ele tinha um pai. E ele queria voltar para a casa desse pai, ainda que fosse como um de seus servos. E ele voltou, com medo, inseguro, que ainda estava inseguro, porque estava perdido. Mas ele voltou. E quando ele volta, isso é lindo, queridos. Quando ele volta, o pai, na expectativa, veja aquele homem já estava bem mais velho, todo sujo, fedorento, mas ele sabia que aquele era o filho dele. Porque ele tinha esperança de voltar. E quando volta, ele volta correndo com aquele filho, o abraço e o encontra, cobre com a sua capa, não importando a situação que ele estava, porque Deus não olha para a sua situação. Deus te ama do jeito que você está. Ele não quer que você fique dessa forma, ele ama do jeito que você está. Abraçou e o beijou. O filho diz, pai, olha, pequei contra os céus e perante ti, não sou mais digno de ser chamado como teu filho. Ele foi humilde. Muitas vezes nós temos que chegar para Deus, Senhor, eu não tenho condição de ser nem ser chamado de filho,
mas me ajude, me trate pelo menos como um dos melhores empregados teus. E o pai disse, meu filho, tu és meu filho. Você voltou e você agora terá todos os benefícios que você tinha antes. Você será amado muito mais ainda. Talvez se você não se sentir amado, você será muito mais amado. E chamou todas aquelas pessoas, empregados, para fazer uma festa. Prepare uma roupa, anel, sandálias, tudo das melhores. Porque Deus quer o melhor para mim e para você. Basta que nós reconheçamos isso, caímos em si e pedimos perdão e voltamos para o Pai. Aquele filho estava perdido e foi achado. Você talvez se encontre perdido e precisa ser achado por Deus, porque Ele te quer de volta. E houve uma festa maravilhosa, porque a palavra de Deus diz que há uma festa nos céus quando um pecador se arrepende, quando volta para Ele. Teve festa nos céus quando eu voltei para Cristo. Terá uma festa nos céus quando você voltar para Ele. Lembre-se disso, porque Deus sempre nos quer de volta. Mas e o segundo filho, o que aconteceu? Ele ficou irado, ficou perdido, porque ele também estava perdido. Ele estava dentro da casa do pai, 2 filhos, um perdido fora e outro perdido dentro. Não quis entrar para compartilhar da festa. Não quis que o filho fosse nem aceito. Ele disse, esse teu filho estava perdido, gastou tudo, agora quer voltar. Muitas vezes isso acontece na casa de Deus. Muitas pessoas estão ali, mas infelizmente não sabem que estão perdidas. Se sentem orgulhosas demais, se sentem potentes demais, autossuficientes demais, e esquece que Deus é que é o dono da casa, é o Pai que controla e domina tudo, é Ele que coordena e orienta todas as coisas. Somos filhos, temos que sermos iguais uns aos outros, compartilhar a alegria de uns para com os outros, porque é assim que Deus quer. Que possamos refletir nessa palavra para que não fique muito grande essa mensagem. Volte-se para Deus, arrepende-se de onde você caiu, não importa. O importante é cair em si, reconhecer que está errado, ou que estamos errados e que precisamos voltar e que Deus sempre vai estar de braços abertos para o abraçá-lo, porque o próprio Cristo morreu na cruz de braços abertos justamente para abraçá-lo. E ele fez o convite em Mateus 28. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aquele jovem encontrou realmente alívio, conforto nos braços do Pai. E Deus, Cristo Jesus, quer te abraçar. Não importa a situação em que você se encontra, mas volte correndo para Ele, porque Ele tem pressa para te abraçar. Esta é a mensagem de hoje, que você possa refletir nisso e que Deus o abençoe a cada dia poderosamente, em nome de Jesus.